Você já ficou acordado no meio da noite, olhando para o teto e se perguntando onde tudo começou a dar errado? Você já sentiu aquele peso no peito que não vai embora nem quando você tenta dormir? E o pior, já ficou olhando para o lado da sua cama, onde ele ou ela dormia, e pensou: o que está acontecendo dentro daquela pessoa, dentro do meu cônjuge? O que Deus está fazendo com o meu cônjuge enquanto eu não consigo nem pregar os olhos aqui? Eu quero te dizer algo que poucos têm coragem de falar. Há algo acontecendo sim nos bastidores espirituais que seus olhos físicos não conseguem enxergar. Há uma obra em curso que não aparece em nenhum aplicativo, que não tem como ser rastreada e que muitas vezes é silenciosa demais para ser sentida. Mas isso não significa que não está acontecendo. Eu vou pedir perdão aos irmãos e irmãs, porque eu estou com uma espinha na ponta da língua e estou com um pouco de dificuldade de falar. O profeta Isaías, sob inspiração divina, ele registrou as palavras de Deus: Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Não a conhecereis vós? Certamente farei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Perceba a força dessa declaração. Deus não disse que ele estava pensando em fazer algo novo, não. Ele disse: Estou fazendo um caminho novo. Presente do indicativo, ação em curso, processo já iniciado. E é exatamente isso que eu quero explorar com vocês ao longo desse estudo. O que Deus pode estar fazendo com seu cônjuge enquanto você dorme? O que está acontecendo no espírito, na alma, na consciência de quem um dia prometeu estar ao seu lado para sempre? E mais do que isso, o que Deus pode estar querendo fazer dentro de você enquanto todo esse processo acontece? Então, fique aqui comigo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você tem encarado essa espera. A obra que acontece no silêncio. Quando Deus quer mudar uma pessoa, ele raramente faz barulho. Ele não aparece com trovões, relâmpagos logo no início. Ele começa pelo interior. E o interior é exatamente o lugar onde nenhum de nós tem acesso direto à vida do outro. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:6: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isto significa que se Deus começou algo em você, e se há um casamento, uma aliança, uma história verdadeira, concluída diante dos céus, então, com certeza existe uma obra iniciada. E Deus não abandona o que ele começou. Deus não abandona uma aliança original. Mas o que esta obra parece na prática? Como ela se manifesta na vida do seu cônjuge? Primeiro, quero que você entenda que Deus trabalha com a consciência humana. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de Paracletos, aquele que vem ao lado para ajudar, para consolar, exortar e, sim, convencer. João 16:8 diz que, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que, em algum momento, enquanto seu cônjuge dorme, enquanto está no trabalho, enquanto está distraído na televisão ou até no celular, o Espírito de Deus está trabalhando, está trazendo pensamentos, está abrindo feridas que precisam ser curadas, está incomodando aquilo que se tornou confortável demais. E talvez você não veja, talvez ele ou ela ainda não demonstrem, mas a obra já está em andamento e Deus não precisa da sua permissão para agir na vida de quem ele ama.
Os ciclos de amolecimento. A Bíblia descreve em Ezequiel 36:26 uma das promessas mais poderosas sobre transformação humana. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é o que Deus faz com pessoas endurecidas. Ele amolece. E esse processo tem ciclos. O coração humano endurece em camadas. Cada decepção, cada abandono, cada traição, cada dor não processada forma uma nova camada de proteção. E seu cônjuge, assim como você, chegou ao casamento com essas camadas. Às vezes, o que você está vendo no comportamento dele ou dela não é maldade, é proteção. É uma pessoa que aprendeu a não sentir, porque sentir sempre dói mais. E Deus conhece cada camada. Ele não está confundindo como você está vendo. Ele não é confundido como a gente imagina. Ele não está surpreso em ver a frieza do seu cônjuge, com o silêncio do seu cônjuge, muito menos com as palavras duras e com o distanciamento do seu cônjuge. Porque ele sabe exatamente por onde começar a trabalhar. E muitas vezes o Senhor Deus começa a trabalhar pelos sonhos. Em Jó 33, 14 a 16, ele vai dizer: porque Deus fala de uma maneira e de outra, mas o homem não lhe presta atenção. Em sonho, numa visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando dormem no leito, então ele os abre os olhos, os ouvidos dos homens, e então ele lhes imprime os seus ensinamentos. Enquanto seu cônjuge dorme, o Senhor está o convencendo. A mente consciente que resiste, que racionaliza, que levanta muros, ela acaba descansando, porque o espírito trabalha. A convicção que antecede a mudança. Existe um padrão na história das restaurações que aparece ao longo de toda a palavra de Deus. Antes de haver mudanças visíveis, há uma convicção invisível. Antes de haver um retorno, há um despertar. Antes do arrependimento expresso, há uma inquietação interior que não consegue ser silenciada. Pense, por exemplo, em José. Seus irmãos o venderam como escravo. Anos depois, quando foram ao Egito em busca de alimento e se depararam com ele, sem reconhecê-lo, a Bíblia diz que eles começaram a falar entre si sobre o que haviam feito. A culpa, de repente, ressurgiu com força e a convicção estava trabalhando neles. Deus não havia esquecido. E o processo de restauração daquela família estava em curso, mesmo que externamente as coisas parecessem pior no momento possível. Pense, por exemplo, no filho pródigo, de Lucas 15. Em algum momento, enquanto estava alimentando os porcos e passando fome, a Bíblia diz que ele caiu em si. Teve um momento de despertar, de tomada de consciência, de percepção de que havia perdido, e esse momento aconteceu ali sozinho, longe do pai, sem que o pai precisasse ir até ele naquele instante. O trabalho já estava acontecendo dentro do filho pródigo. E com o seu cônjuge, você sabe o que está acontecendo por dentro? Você enxerga o comportamento externo, mas Deus está trabalhando no interior. E às vezes o que parece ser endurecimento é, na verdade, o processo de amolecimento em curso, doloroso, silencioso, mas real. O perigo de apenas observar o outro. Aqui eu preciso ser direta com você, e com muito amor e com respeito, porque essa é uma das armadilhas mais comuns e mais devastadoras em processos de restauração conjugal.
Muitas pessoas passam por anos, literalmente anos, com os olhos fixos no comportamento do outro, do cônjuge, observando seus movimentos, analisando cada palavra, tentando decifrar cada silêncio, e nessa obsessão de monitorar o outro, acabam negligenciando completamente a si mesmas. Jesus foi absolutamente preciso em Mateus 3 a 5, quando ele disse: Por que tu vês o argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso não significa que você é culpado por tudo que o outro faz. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que enquanto você coloca toda a sua energia em diagnosticar os problemas que o outro está fazendo, vivendo, sua própria vida vai ficando para trás. Suas feridas vão se aprofundando cada vez mais, sua mente vai perdendo toda a clareza, suas emoções vão ficando cada vez mais e mais desorganizadas. E você vai tomando decisões a partir do lugar da dor. E decisões nascidas da dor raramente produzem resultados saudáveis. A mente ferida produz decisões feridas. Quero que você pense comigo sobre algo que talvez ainda não tenha considerado com profundidade suficiente. Quando uma pessoa passa por um processo de ruptura conjugal, seja uma separação, uma traição, um distanciamento severo, um relacionamento em crise, o impacto não fica apenas no coração. Ele vai para a mente. A neurociência moderna confirma o que Provérbios já ensinam há milênios. Provérbios 4:23 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Emoções não processadas, não tratadas, afetam a forma como você pensa. A forma como você pensa determina suas decisões e as decisões que você toma moldam o rumo da sua vida. Uma mente que vive sob pressão emocional não tratado constantemente perde suas clarezas. Começa a funcionar no modo de sobrevivência. A criatividade diminui, a capacidade de resolver os problemas fica comprometida e a produtividade cai. Os projetos que você tinha antes ficam então paralisados. E mesmo tudo que você tenta fazer não avança, porque você vive no modo ferido. Os sonhos que você nutria começam a parecer ser tudo impossíveis. E a vida financeira, que já era desafiadora, vai ficando cada vez mais e mais difícil, porque dinheiro é emoção. Se o teu emocional não está bem, as finanças também não vão bem. Porque as decisões que você está tomando nesse estado emocional de dor raramente são as melhores decisões. Isso não é fraqueza, é biologia pura. É humanidade, é o ser humano sendo humano, é a carne sendo carne, é o resultado de uma pessoa que está carregando um peso real em silêncio, tentando ser religioso, tentando aguentar, mas aguentar não é o mesmo que curar. E curar não acontece no automático. E a obra que precisa acontecer em você. Em Romanos 12:2, traz uma das instruções mais transformadoras de toda a Escritura. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra grega usada para transformação aqui é metamorpho. A mesma raiz de metamorfose. Não é uma reforma superficial. Não é um pequeno ajuste. É uma transformação de dentro para fora.
gigante, uma mudança tão profunda que a forma externa precisa então se adequar à nova realidade interna. E essa transformação interna começa na mente, na forma como você percebe a si mesmo, na história que você conta sobre tudo que aconteceu, a maneira que você conta o grau de cura que você já tem, ou o grau de mágoa alimentada que você já tem. Nas decisões conscientes, de parar de apenas sobreviver e começar a reconstruir, nós precisamos trabalhar essas fases, na maneira como você processa suas emoções que ficam represadas. E emoções represadas geralmente produzem lagos enormes, sujos, imundos, contaminados. Porque aqui está algo que quero que você grave bem. Deus não está apenas querendo restaurar o seu casamento. Não, se você não soltar essas mágoas, essas águas represadas, tudo isso que você religiosamente esconde, você não vai ter um casamento restaurado, porque você ainda é a mesma pessoa, podre por dentro. Quando começarem a vir a vida diária, os conflitos diários, isso vai sair. E quem vai suportar? Ele está querendo restaurar a sua vida. E muitas vezes, esse processo de crise conjugal é apenas um instrumento que ele está usando para te fazer olhar para dentro, para tudo aquilo que foi ficando para trás, os sonhos que você engavetou, o propósito que você abandonou, a saúde emocional que foi se deteriorando, a vida financeira que nunca teve organização e a identidade que foi se perdendo dentro do papel de esposa, de marido, de pai e de mãe. Deus não desperdiça esse processo. Cada uma dessas dores tem um propósito. Cada espera tem um ensinamento. Cada crise carrega dentro de si o potencial de uma reconstrução mais sólida do que tudo que existia antes. Muitas pessoas me procuram dizendo que estão esperando Deus agir e que Deus não está fazendo nada há anos. Mas aí, quando conversamos, percebo que elas continuam presas nas dores, nos pensamentos, nos mesmos medos, nas mesmas atitudes. Elas não mudaram em nada, mas querem que Deus mude tudo por fora. E é por isso que eu criei essa mentoria individual. Um acompanhamento próximo para quem deseja parar de apenas sobreviver emocionalmente e começar a construir sua vida com direção, estratégias, fé e posicionamento. E se você sente que chegou a sua hora de sair do lugar onde você está, de procurar as informações em comentários ou em descrições de vídeos, você precisa entrar em contato comigo no meu WhatsApp, no meu número, para continuarmos, para vermos o que dá para fazer, se você se encaixa para a mentoria de restauração de casamento, se você tem perfil, se você é ensinável, se você está convicto de conversão, se você sabe o que é uma conversão. Conversão é mudar de rumo, não vou mais fazer isso, vou fazer o que ela está mandando, vou mandar fazer o que o Senhor está mandando. Porque a prosperidade verdadeira começa de dentro para fora. Há um equívoco muito comum entre pessoas que estão em processos de dificuldade conjugal, porque elas acreditam que só quando o casamento for restaurado, tudo vai melhorar. E geralmente não é assim. Quando ele ou ela vai voltar, tudo vai mudar. Quando as coisas se resolverem, aí sim eu vou poder recomeçar. Só aí. Aí sim vou voltar a trabalhar com propósito. Aí sim vou organizar minha vida financeira. Aí sim vou cuidar de mim. Aí sim vou cuidar da minha saúde. Mas Deus raramente funciona nessa ordem. Pior que eu nunca vi. Na maior parte das histórias bíblicas de restauração, a transformação interna precedeu a mudança externa. Davi não esperou o reino ser estabilizado para desenvolver sua intimidade com Deus. Abraão não esperou ter filhos
filho para começar a caminhar na direção de Deus, que Deus havia o apontado. José não esperou sair da prisão para demonstrar excelência em governança e integridade. A postura interior, ela precedeu a mudança exterior. Em 3 João 1:2, registra um desejo poderoso. Amado, acima de tudo, desejo que vos vá bem e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Perceba a ordem: primeiro a alma, primeiro o interior, e dali, da saúde da alma, flui o bem, estar em todas as áreas. Prosperidade real, e aqui não estou falando de dinheiro, mas de uma vida que funciona com clareza, com propósito, com dignidade, com direção. Essa prosperidade começa quando você recupera o seu equilíbrio emocional, quando sua mente ganha clareza para tomar boas decisões, quando o seu espírito é fortalecido pela comunhão com Deus, quando você reconecta com o seu propósito, quando a sua identidade é ancorada em quem Deus diz que você é, e não no que o seu cônjuge fez ou deixa de fazer. O que Deus está fazendo com você enquanto ele ou ela dormem? Chegamos ao ponto mais profundo deste estudo. E quero que você receba isso com abertura de coração, de mente, de alma. Enquanto você se preocupa com o que Deus está fazendo com o seu cônjuge, será que você parou para perguntar o que Deus está querendo fazer com você durante esse processo? No Salmo 139, 23-24, encontramos uma das orações mais corajosas da Bíblia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a postura de alguém que não está apenas esperando o outro mudar, mas que está disposto a ser examinado, trabalhado, transformado. Porque a verdade é essa: você não saiu ileso dessa história. Ninguém sai. E não é porque você seja um vilão, mas porque relacionamentos formam e também deformam. Porque palavras deixam marcas, porque ausências criam vazios, porque traições rompem algo que ia muito além do casamento. Rompem a confiança na própria capacidade de amar, de ser amado, de acreditar novamente em alguém. Porque essas feridas, se não forem tratadas, não saberão amar o novo homem, a nova mulher. Porque vão ficar lembrando das dores causadas pelo velho homem e velha mulher que se foi. Por isso, é extremamente fundamental você também se transformar num novo homem, nova mulher. Porque você não vai ser acusador. Porque o único acusador é o diabo. Você é um redentor, uma redentora, alguém que foi redimido pelo Senhor. E se você não perdoar de alma e coração, você não merece o perdão. Deus quer curar isso em você, agora, nesse processo. Não depois que tudo se resolver, mas enquanto você espera, enquanto você ora e chora, enquanto você confia. A fundação que precisa ser reconstruída, a sua identidade. Um dos maiores danos que uma crise conjugal produz é o colapso da própria identidade. Você começa a se definir pelo que o outro fez. Você se torna a que foi traída, o que foi traído, o que foi abandonado, abandonada, a esposa que não foi o suficiente, o marido que perdeu a família. E essas narrativas, quando não são confrontadas à base da verdade de Deus, vão ditar o que você é.
e vão tornar-se uma prisão em sua vida. Efésios 2:10 declara: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você não é definido pelo que aconteceu com o seu casamento. Você é definido pela obra de Deus em você. Você é um ser com propósito, com chamado, com capacidade de gerar valor, de criar, de construir, de amar e de ser amado de forma saudável. E sim, essa identidade precisa ser reconstruída, tijolo por tijolo, verdade por verdade, pela palavra, pela oração, por escolhas conscientes, por comunidades saudáveis, por acompanhamento adequado. Porque um dia, eu não sei quando, não sei como, mas um dia você vai precisar estar de pé. Vai precisar ter clareza, vai precisar ter força. E quanto mais você trabalhar esse processo em você agora, mais preparado você estará para o que vier pela frente. Seja a restauração que você está esperando, seja algo maior e melhor que Deus está transformando para a sua vida. Na área das finanças, a área que mais sofre em silêncio. E eu preciso falar sobre algo que raramente é discutido em estudos sobre restauração de casamento, mas que impacta diretamente a vida de quase todos, e justamente porque não querem tratar essa área que a restauração não acontece. Quando há instabilidade emocional, as administrações financeiras ficam comprometidas. As decisões são por impulso, o planejamento vai todo por água abaixo. Os gastos desnecessários aumentam como forma de aliviar a dor. E as oportunidades passam desapercebidas, porque a nossa mente está tão ocupada com o problema conjugal e endividamento cresce em silêncio sem que demos conta disso. Em Provérbios 21:5 é muito claro. Os planos de quem trabalha com afinco levam à fortuna, mas os que agem precipitadamente chegam à pobreza. Ações precipitadas, desesperadas, vou lá, vou fazer isso, vou me arrumar, vou comprar isso. E quando vê, está tudo endividado e não restaura. Tenta comprar o casamento de volta com ações de amor e descobre que isso tudo é desperdício. E não é desobediência espiritual, são consequências naturais de uma vida que perdeu sua base emocional. E vida sem base emocional se transforma em uma vida com distúrbios financeiros. Quando você cuida da sua saúde emocional, a sua mente vai ficar mais clara. Olha só como o emocional tem a ver com todo o resto. O espiritual primeiro, aí o emocional, e aí o financeiro. E por último, o casamento. Você toma decisões melhores quando o seu emocional está tratado. Quando você toma decisões baseadas na palavra de Deus. Decisões financeiras vão ser reorganizadas. Quando sua vida financeira for reorganizada, você recupera a sua dignidade, a sua autonomia e a capacidade de olhar de novo com um olhar mais amoroso, mais perdoador. E vai ter um futuro sem ser consumido pelo medo do amanhã. Isso não é coincidência, é uma ordem de Deus para a vida humana. Interior primeiro e exterior depois segue. E talvez você já tenha assistido dezenas, centenas de vídeos sobre restauração, talvez já tenha feito campanhas, orações, propósitos, mas a pergunta é: o que realmente mudou dentro de você? O que é a prioridade da sua vida? Porque existe um momento em que apenas receber conteúdo não é o suficiente. É necessário ter acompanhamento, direcionamento e um plano claro para sair do lugar onde você está
E é exatamente para isso que foi criada a minha mentoria individual, um processo personalizado, com acompanhamento próximo, onde trabalhamos juntos a sua mente, suas emoções, sua fé, seu propósito e sua vida prática. Não é mais um curso para assistir sozinho, sozinha. É um espaço aqui criado para que você pare de andar em círculos e comece a avançar com clareza. As vagas são limitadas, as informações eu coloco ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. E voltemos agora ao que Deus está fazendo com o seu cônjuge, porque há algo muito importante ainda a de se dizer sobre isso. Em Tiago 5, 7 a 8, usa uma imagem poderosa. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e tem paciência a seu respeito, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O lavrador não fica olhando para a semente embaixo da terra, tentando descobrir o que está acontecendo lá dentro. Ele cuida do solo, ele rega, ele protege, ele confia no processo que não pode ser visto, nem tentado ser visto, porque ele sabe que a semente está se transformando e que há um momento certo para ela emergir. Você não tem acesso ao interior do seu cônjuge, mas Deus tem. E Deus está trabalhando. Pode não ser no ritmo que você quer, pode não ser da mesma forma que você imaginou, mas ele está trabalhando e está acontecendo. E a sua única função nesse processo não é forçar o fruto a surgir antes do tempo, é cuidar do solo da sua própria vida, para que quando a restauração chegar, você esteja pronta para recebê-la. A fé que age não apenas espera. Em Hebreus 11:1, define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Mas muitas pessoas transformam fé em passividade, em esperar que sentado algo vai mudar, em orar e não agir, em crer sem corresponder com atitudes concretas. A fé bíblica sempre foi acompanhada de ação. Noé construiu o barco antes de ver a chuva. Abraão saiu sem saber para onde ele ia. E os sacerdotes de Israel entraram no rio Jordão antes que as águas se abrissem. A fé age. E o agir, ela demonstra que realmente crê. E ao agir, a pessoa demonstra que crê. E o que isso significa para você? Significa que crer na restauração do seu casamento precisa ser acompanhado de ações concretas de reconstrução da sua própria vida, de buscar ajuda, de cuidar da sua vida emocional, de investir no seu crescimento espiritual, de reorganizar sua vida financeira, de retomar seus projetos, de reconectar seu propósito, de fortalecer a sua identidade. Porque uma pessoa restaurada é uma pessoa melhor para um casamento restaurado. E Deus está construindo as duas coisas ao mesmo tempo, você e o seu cônjuge, para que quando chegarem ao ponto de encontro, sejam versões mais saudáveis, mais maduras e mais capazes de construir algo que dure. Agora é hora de decidir. Quanto tempo mais você pretende continuar vivendo apenas pela metade? Quanto tempo mais você vai esperar que tudo mude ao redor, enquanto a sua própria vida continua parada e estagnada? A sua fé precisa crescer. A sua mente precisa ser fortalecida, as suas emoções precisam ser restauradas, seus projetos precisam voltar a existir. A sua vida financeira precisa encontrar direção
E tudo isso pode começar quando você decide agir. Existe um momento em que ouvir não é mais suficiente, em que assistir vídeos, fazer anotações, sentir o coração aquecido e depois continuar exatamente igual, já não serve mais como resposta para o que você está vivendo. Existe um momento em que a sua situação pede mais do que conteúdos, pede acompanhamento, pede alguém ali para puxar na sua orelha, para te dar a direção correta, concreta, que entenda o que você está sentindo e que te ajude a construir um plano real, espiritual, emocional, prático, financeiro, para sair do lugar onde você está e chegar onde Deus quer que você chegue. E é para isso que eu fiz essa mentoria individual, um processo de acompanhamento próximo, personalizado, estruturado para pessoas que decidiram que já chega de apenas esperar e que não estão prontas para reconstruir suas vidas e que já estão prontas para reconstruir suas vidas com direção, com fé e com estratégias. Você se sente pronta e preparada para reconstruir sua vida, para dar um novo passo hoje? São vagas limitadas. Verifique se existe vaga, entre em contato, peça informações, peça se tem condições de agendamento, porque é um acompanhamento de verdade, eu mesmo, com atenção real à sua situação. Por isso, as vagas são limitadas. Como meu canal está no início, eu tenho poucas pessoas, eu ainda consigo agendar para mais alguém. Vamos ver para quando tem data. E se você sente que esse é o seu momento, se enquanto você assiste esse vídeo, algo dentro de você confirmou que agora é hora de agir, procure informações ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Porque esse passo não é para mim, é para você, para que Deus possa construir a sua vida de uma maneira melhor a partir de hoje. Vamos fazer uma curta oração antes das considerações finais. Pai Santo, Deus amado, em nome de Jesus eu oro por cada uma dessa pessoa que assistiu esse vídeo até aqui, Senhor. Tu sabes o peso que cada uma delas carrega. Tu sabes as noites sem dormir, as lágrimas escondidas, as perguntas sem respostas, as feridas que ainda doem. Tu sabes o nome do cônjuge de cada um. Tu sabes a história de cada um desses casamentos. E tu és o Deus que restaura. Senhor, faz a tua obra no coração daquele ou daquela que está longe, na consciência de quem ainda não voltou, no espírito de quem ainda resiste. Amolece o que foi endurecido e abre os olhos de quem ainda não enxerga. Faz soar a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, de forma que não possa mais ser ignorada. E faz, Senhor, a tua obra em quem está esperando. Cura, Senhor, estas feridas que ainda sangram. Renova, Senhor, essa mente que está cansada. Restaura as emoções que foram devastadas. Fortalece a fé que está vacilando e reacende o propósito que estava apagado. Devolve, ó Pai, a alegria, a clareza, a esperança e a coragem para que cada um possa agir. Que cada pessoa que tomou a decisão, a partir desse vídeo, de construir uma vida, sinta a tua mão guiando cada um de seus passos e que a prosperidade que começa por dentro se manifeste também por fora. Que o casamento seja restaurado no tempo certo, da forma certa, com pessoas certas,
transformadas por ti, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que a obra que o Senhor começou será completada, que o que foi quebrado será restaurado, que o que foi perdido será encontrado, e que ao final dessa história, toda a honra, toda a glória e todo louvor é seu, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se esse estudo tocou o seu coração, quero te pedir 3 coisas. Primeiro, deixa no comentário aqui embaixo dizendo como é que você está. Pode ser só um Deus me fala, ou pode contar o que você está vivendo. Esses comentários me ajudam a entender o que você precisa e também encorajam outras pessoas e também me direcionam a fazer novos vídeos com temas novos e diferentes. E compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por situações parecidas com a sua, que podem ser ali transformadas, encontradas pelo amor de Deus através de um vídeo desse. Terceiro, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, porque eu todos os dias trago vídeos novos, com conteúdos novos, para que você tenha clareza, profundidade bíblica e conteúdos novos aqui, com profundidade bíblica e aplicação prática para quem está no processo de reconstrução conjugal, emocional, espiritual, financeira. Não perca nenhum. E até o próximo vídeo. Que Deus cuide de você, porque Ele não parou de trabalhar. Em nome de Jesus, amém.